Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao programa Papo de Loba, onde eu te ensino a lidar com as suas emoções e com a sua mente para você se sentir muito mais segura, tomando posse de toda a tua intensidade, de todo o teu emocional, para que você possa dar o melhor direcionamento na sua vida em consonância com o seu coração. O meu nome é Juliana Pinheiro, eu sou psicóloga e o tema de hoje é: você evita pensar nas coisas que te entristecem e te angustiam para evitar sentir essa tristeza? Você é daquelas pessoas que deixa para lá, que se distrai, que busca outras coisas para não pensar naquilo que te incomoda? E será que esse é o melhor mecanismo para lidar com as suas emoções? Pois é, hoje eu vim te mostrar que existem outras formas de lidar com esses pensamentos, de lidar com essas emoções, para que você possa usá-las, elaborá-las e aí sim dar um melhor direcionamento na sua vida, porque deixar de lado talvez não seja a melhor opção. Vem comigo! Estou muito feliz com a sua presença. Primeiramente, gostaria de te agradecer por estar aqui e gostaria de te pedir para se inscrever no canal, curtir o vídeo e mandar para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Esses dias eu ouvi de uma paciente: eu evito pensar para não ficar triste. Você também é assim? Prefere deixar de lado aquilo que sente e não encarar? Tenta se distrair para não ficar triste porque acha que essa é a melhor maneira? Pois é, hoje eu vim te contar que essa talvez não seja a melhor estratégia para lidar com suas emoções. Quando a gente tem algum incômodo na nossa vida, sente que precisa mudar, alguma coisa na nossa vida, a gente precisa às vezes melhorar a nossa carreira, então para isso eu preciso estudar, fazer um novo curso. Às vezes eu sinto que preciso conversar com o meu parceiro para a gente poder alinhar algumas coisas, as coisas na nossa relação às vezes não tá legal, então a gente precisa sentar e alinhar tudo isso. Às vezes também a gente precisa realizar algumas coisas, mudar de casa, sair da casa da mãe, e esse pensamento que entristece, esse pensamento que vem te incomodar, muitas vezes ele é um pensamento que vem trazer uma necessidade, ele vem mostrar o que realmente você está precisando. E aí a gente, como às vezes ainda não tem condições de lidar com aquela situação, porque aquela situação vai nos exigir algumas mudanças, vai exigir da gente algumas transformações, então a gente vai precisar mexer com algumas coisas, sair da zona de conforto. Então o que a gente faz? A gente reprime esse pensamento. Outro mecanismo que acontece quando a gente evita pensar nas coisas que nos incomodam para não ficar triste é uma crença familiar de que a gente não pode ficar triste porque a gente está sendo ingrata. Se você ficar triste, você é ingrata. Você não pode ficar insatisfeita com alguma coisa na tua vida. Então, eu já ouvi muito de paciente: quando eu era pequena eu não podia reclamar, então acontecia alguma coisa na escola, eu chegava em casa, a minha mãe falava: isso não é nada, para de chorar, você que é exagerada, você que é dramática. Então, quer dizer, desvalidando a dor daquela criança, desvalidando o sentimento, desvalidando aquilo que ela estava sentindo naquele momento. Então, muitas vezes a gente continua também nos desvalidando nas nossas emoções. Então, vem aquele incômodo, a gente sente que precisa mudar algumas coisas, que precisa sentar e conversar, mas aí vem aquela voz de se desvalidar, vem aquela voz: não, isso é bobeira, pra que você tá chateada? Você é muito crítica, você é muito dramática, tá tudo bem, você é ingrata se você ficar reclamando da tua vida,
né? Então, quer dizer, as outras pessoas nos desvalidam na nossa dor, né? Porque senão a gente não está sendo grata à vida, né? A gente está reclamando e tal. E muitas vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa com aquilo que a gente sente, com as nossas emoções. Outra coisa, muitas vezes a gente pensa que evitar o pensamento vai fazer o pensamento sumir. Não é assim que funciona. O pensamento, ele vai para um outro lugar, ele fica no teu inconsciente. Todos os incômodos que nos surgem são sinais da nossa alma de que a coisa não está bem, de que algumas coisas a gente precisa mudar. Pode ser que no momento a gente ainda não tenha condições e nem habilidade suficiente para promover as transformações necessárias na nossa vida. Mas essa angústia, essas emoções, elas vêm para nos mostrar, para nos sinalizar. Precisamos mudar o caminho, precisamos rever a nossa rota. Então, quando nós prestamos atenção nessas emoções de forma mais consciente, de uma forma mais clara, mais focada naquilo que a gente está olhando. Quando a gente olha para as nossas emoções, também com um respaldo estratégico, com um respaldo analítico, a gente consegue extrair daquilo tudo, do nosso sofrimento, muitas e muitas lições e muitos direcionamentos. Quando nós olhamos para as nossas angústias, para aquilo que nos incomoda, com um olhar mais claro, mais analítico, a gente consegue extrair daquilo tudo para onde a gente deve ir. A bússola está na nossa inquietude. A bússola para onde a gente tem que ir está nas raízes dos nossos sofrimentos, das nossas inquietações. Então, se a gente está inquieto com alguma coisa, é porque a gente precisa realizar transformações na nossa vida. E esse conflito de talvez, sei que preciso realizar, mas não consigo fazer ainda, é que nos incomoda. Então esse conflito acontece porque tem uma parte de mim que sabe que precisa de mudanças, mas tem uma outra parte que sabe que precisa construir habilidades, que ainda não consegue realizar aquilo. E aí a gente entra nessa frustração. Então é importante a gente olhar para essa frustração. Por quê? Porque quando a gente enxerga, quando a gente olha, quando a gente abre, a gente consegue enxergar, tá, dentro dessa frustração, eu quero ir por esse caminho. E o que eu preciso fazer para conseguir realizar essa transformação? O que eu preciso aprender? O que eu preciso trabalhar para conseguir realizar essa transformação na minha vida? Ou não sei ainda que tipo de transformação eu quero realizar, mas estou incomodado. Então, olhar para esse incômodo é muito importante. É lá que está a bússola do nosso caminho. É lá que está lá que está o remédio para esse incômodo. Dentro de nós, dentro desse sentimento, dentro desse pensamento. Mas muitas vezes a gente evita, a gente reprime tudo aquilo, porque a gente aprendeu que deveria fazer assim. E a gente perde o contato com a nossa alma, a gente perde o contato com a nossa verdade, com uma guiança interna, que somente ela é que faz a gente se realizar. Porque caso contrário, a gente vai buscar guianças externas, ao invés de buscar a interna e verdadeira, que é a única que faz com que a gente se alegre verdadeiramente, que a gente se realize verdadeiramente. Porque ela vai ser genuína, ela vai ser autêntica. Ela não vai ser copiada de uma outra pessoa ou porque alguém falou que era legal. Então, essa bússola está dentro de nós. Então, quando a gente rechaça um pensamento para evitar sentir tristeza, a gente se afasta desse contato
com o que a gente precisa, com essa criança interna que vai nos contar o que você precisa, o que você quer. Né? Às vezes eu falo muito para os pacientes, faz de conta que você é uma criança, se veja criança, imagina que você é uma criança de 4, 5 anos. Você trataria essa criança da forma como você se trata? Né? Provavelmente não. Né? Então é pegar essa criança, se imaginar a criança, pegar e perguntar para ela o que você quer, o que você precisa. Isso é amor, né? Isso é atenção, isso é auto-amor. Mas muitas vezes a gente cresceu numa família que não fazia isso com a gente. Não sentava e perguntava o que você precisa. Não acolhia a sua dor. Então a gente acabou crescendo com essa coisa de né, cair, ralei o joelho, chora um pouquinho que passa, né, tá tudo bem, para de ser, né, chorona, para de ser dramática. E aí a gente vai deixando os nossos incômodos de lado, né, as nossas emoções de lado. E com o passar do tempo, a gente acaba que nem aprende mais a lidar com essas emoções. É difícil ter que olhar para elas, porque nós não fomos treinadas a olhar para elas. Todas as vezes que a gente se incomodava, todas as vezes que a gente estava chateada e não sabia muito bem o que era aquilo, né? Às vezes foi rejeitada na escola, não sabia elaborar muito bem aquilo, e aí embotou porque não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para elaborar aquela dor. Muitas vezes a gente tem que trabalhar, fazer as nossas coisas, que viver, né? A gente tem as nossas responsabilidades. Muitas vezes os pensamentos vêm, a gente precisa de mecanismos para lidar com eles, para poder continuar trabalhando e fazendo as coisas. Mas nós precisamos ter os nossos bastidores, que é esse momento em que a gente senta com a gente mesmo, né? A gente senta com a nossa verdade e vamos ali olhar para as nossas aflições, vamos olhar para os nossos incômodos, não negligenciar mais aquilo que a gente precisa transformar. Então quando a gente reprime as nossas emoções, as nossas inquietudes, as nossas angústias, para evitar ficar triste, a gente pensa que isso vai sumir. Mas não, esse incômodo, ele tá lá dentro, ele continua. E cada vez que você reprime, você repete a repressão que recebeu lá na infância. Então quer dizer, você acaba comprimindo, você acaba violentando uma criança interna, que eu falo criança, mas é a tua essência que está dizendo eu quero ir por esse caminho, e que ela é que sabe a verdade do que realmente vai te realizar. Porque muitas vezes a gente fica aqui, né, na mente, né, só na mente, só no pra fora, né, achando que aquilo vai ser bom pra mim, aquilo vai me realizar, porque parece que fulano realizou, deu certo pra fulano, né, deu certo pra cicrano, então talvez dê certo pra mim também. Será que isso realmente tem a ver com você? Ou você só tá fazendo porque racionalmente isso deu indícios que seria uma coisa legal? Então a gente precisa aprender a diferenciar isso, mas a gente só consegue com esse contato interno. E então não adianta deixar pra lá aquilo que sente, evitar, achando que vai resolver, achando que vai fazer com que a sensação, a angústia ou o incômodo sumam de dentro de você. Não vai sumir, vai ficar no teu inconsciente e vai se transformar em sintoma. E muitas vezes isso vem como sintoma de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que essa represa de todas essas emoções e não conseguir se realizar no mundo. Então é muita energia psíquica que fica armazenada em nós. Energia psíquica, é um termo que o Jung traz. Todos nós temos um tanto de energia psíquica. O Freud já vem chamar a mesma energia psíquica de libido. Então nós temos uma quantidade dessa energia que precisa se manifestar, que precisa vir para o mundo.
E pode vir em várias formas, através da sua maternidade, através do seu trabalho, através da sua arte, mas ela precisa vir. E ela precisa vir em consonância com a sua alma. Porque só assim a gente consegue canalizar essa energia psíquica e diminuir essa potência interna que causa ansiedade. Então, quando a gente aprende a se ouvir, não deixar mais de lado as nossas angústias, os nossos incômodos, pensando que vai evitar alguma coisa, muito pelo contrário, você só está piorando a situação. Você só está reprimindo ainda mais a tua angústia, ao invés de conversar com ela. Né? Tem até meme no Facebook, né? Então traz o seu monstrinho interno e toma um café com ele. Então quando você evita pensar na tua angústia para não ficar triste, você está matando a possibilidade de encontrar com você mesma e descobrir para onde você quer ir, que talvez você nem saiba. Né? Aquilo que eu sempre falo, às vezes a gente pergunta para o paciente, o que você gosta de fazer? Não sei. Né? As pessoas não sabem o que elas gostam, elas não sabem o que elas não têm objetivos, elas não têm prazer de viver. Isso é falta de prazer, mas o prazer também nos foi punido, né? O prazer também nos foi tirado. Né? Sentir prazer é algo errado na nossa sociedade. E o quanto que isso tem causado, o quanto isso tem sido prejudicial para a nossa saúde mental. Porque a gente reprime tanto esse prazer que essa potência que precisa vir à tona acaba ficando represado. O que seria esse prazer? A realização do teu trabalho, a realização da tua maternidade, a realização de estar com as amigas, de dar risada, de dançar, de pintar, de se arrumar. A realização, isso é sentir prazer. Mas a gente embota isso completamente, né? Que nem, não, vou deixar de lado tudo que eu sinto porque eu tenho que fazer as minhas coisas. Eu preciso ser produtiva, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro e tal, não sei o que, tá. E o prazer? E a realização? Porque se não tiver prazer, se você reprimir, isso tudo vai vir de uma outra forma. Não fica reprimido, não some da tua mente, vai para o inconsciente e vem transformado em outra coisa. Que a gente, na psicologia, a gente chama de sintoma. E aí esse sintoma, ele pode vir através, né, de uma doença psicológica ou de uma doença física. Né? Estamos falando de psicossomática. Então, muitas vezes isso vem, né, através de doenças de pele. Né? Então você começa a pele a ter várias questões, escamar. Né? Então, irritações na pele. A maioria dos problemas de pele tem fundo emocional. E quando a gente tem coragem de olhar para aquilo que nos incomoda, a gente cria um relacionamento íntimo conosco. E aí é que jaz a autoestima e a autoconfiança. É aí que mora a autoconfiança. Quando você começa a criar um relacionamento íntimo com você, aí você começa a crescer. Aí aumenta a tua autoestima, a tua autoconfiança. Quando você para de evitar, porque falaram que você seria mal agradecida se você reclamar. Você não está reclamando. Você está olhando para as suas necessidades. Você, mulher, dona da sua vida, administradora das suas emoções, administradora da sua vida, dos seus papéis e das suas faces, precisa ouvir aquilo que te incomoda para que você possa tomar uma providência. Simples assim.
Né? Então deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Qual que é a minha necessidade, qual que é a minha dor, qual que é a minha angústia. E aí eu reúno tudo aquilo. Pode ser que eu ainda não tenha condições de realizar aquela minha necessidade agora e não tem problema. Pode ser que eu ainda me sinta fraca em determinados pontos, emocionalmente mesmo, não tenho coragem, às vezes, de enfrentar um chefe, de me separar, de realmente botar a cara a tapa no mercado de novo. Enfim, a gente precisa se fortalecer realmente para alcançar outros lugares. E tá tudo certo. Agora, o mais importante é enxergar aquilo que você precisa se transformar. Esse é o primeiro passo. Para que aí sim, então eu preciso me fortalecer nisso, preciso olhar para isso, preciso... Ótimo! A partir disso, a gente começa a trabalhar esses pontos. Você tem mais clareza do que você precisa desenvolver. Né? Não olhar com aquele olhar de vitimismo, de é porque eu não consigo, porque eu não tenho coragem, porque eu sou uma coitada, não sei o que, não sei o que. Aí você fica naquilo. Não, é o que eu sempre falo, né? É unir a mulher interna, né, e a criança interna. Quem tá trazendo esse incômodo é a nossa criança. Então só eu tenho esse relacionamento íntimo comigo. Então só eu posso direcionar a minha vida. Porque só eu sei o que eu preciso de fato. Então criar esse relacionamento íntimo conosco cria, desenvolve, fortalece a nossa autoconfiança. Porque a gente sabe o nosso ponto forte e o nosso ponto fraco. E tá tudo certo. Estamos em desenvolvimento. Eu sei o que eu preciso me desenvolver para alcançar aquele meu objetivo. Não tem problema se eu ainda não tenho, mas eu já sei o que eu preciso. Eu já sei o que eu preciso melhorar. Eu já sei o que eu preciso me desafiar. Às vezes é começar com pequenas coisas, se impor um pouquinho mais no trabalho, falar não, pequenas coisas, pequenos avanços, para que lá na frente eu consiga confiar em mim, construindo essa autoconfiança passo a passo, para que lá na frente, por exemplo, eu consiga sair desse emprego que me incomoda, para que eu consiga colocar minha cara a tapa no mercado, para que eu consiga assumir algumas coisas para minha família. Mas isso a gente precisa primeiro olhar para os nossos incômodos, não negligenciar e ter muita compaixão conosco. É muito importante a gente olhar para as nossas necessidades e olhar também para aquilo que a gente consegue com muita compaixão. Não com exigência, com acolhimento. Porque só assim a gente vai conseguir ser a nossa melhor amiga. Só assim a gente vai conseguir estar de bem com o nosso processo. Não nos reprimindo, não nos condenando pelo fato da gente estar incomodada. Não, olhar, o que foi? O que você está incomodada? E vamos ver o que eu preciso fazer para te dar uma vida melhor, para te dar uma vida que você merece, que você quer. Né? Eu me dou a vida que eu quero. Eu sou responsável por me dar a vida que eu quero ter. As alegrias que eu quero ter, os passeios que eu quero fazer. Eu que sou responsável por me dar a vida boa que eu quero, que eu mereço. Né? Então não é terceirizar isso, é trazer para nós. E a gente só vai conseguir nesse contato íntimo com a gente. Nesse relacionamento com a nossa essência. Outra dica muito legal, né, quando a gente está começando a fazer alguma coisa, a empreender e vem, né, um medo de vai dar errado, é isso daí que você está fazendo, essa nova ideia que você tem, essa mudança que você quer fazer na tua vida não vai dar certo,
né? Então você começa a ouvir todos esses pensamentos negativos, né? Então a gente conscientemente trocar esses pensamentos, observar que tipo de pensamentos são esses, né? São pensamentos de quem? Quem que falava isso, né? Porque às vezes fica só no automático, aquele monte de coisa, né? Que às vezes vem até a frase igualzinha, às vezes você até ouve a voz da mãe na cabeça, assim, né? Igualzinho como a mãe criticava. Então prestar atenção nessas críticas, nessas autocríticas, né? E trocar isso. Tem um experimento muito interessante de pessoas que entram, né, no gelo e tem esse controle do pensamento, conseguem controlar o pensamento para não sentir tanto frio, né, às vezes dentro de um balde de gelo. Isso vem também, é o mesmo mecanismo do yoga, né? Então conseguir controlar a mente no momento de dor, né? Então conseguir relaxar o corpo numa posição desconfortável. Então a gente precisa às vezes passar por situações desconfortáveis na nossa vida e a forma como a gente pensa, como a gente lida internamente com aquilo vai ser determinante para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, para que a gente possa atravessar aquele incômodo. Como que a gente vai atravessar às vezes alguns momentos difíceis, né? Então a nossa mente é determinante. Então, que nem a psicologia do esporte vem falar muito isso. A psicologia do esporte trabalha a mente do atleta. Ele pode sim ter treinado o corpo, o físico, mas o emocional dele vai ser determinante para ele ganhar a prova. E quantas provas a gente não vive na nossa vida, né? Então às vezes a gente tem que separar, às vezes a gente vai casar, tá morrendo de medo, às vezes a gente vai mudar de cidade e precisa se reinventar. Quero ser mãe, não sei, tô com medo, será que eu vou dar conta? Então quer dizer, muitas vezes a gente precisa passar por algumas provas, passar por algumas travessias para alcançar, né, um outro lugar que a gente almeja, para alcançar um sonho, para realizar um sonho que a gente quer. E para isso a nossa mente, o controle das nossas emoções é determinante para que possamos alcançar os nossos objetivos com muito mais saúde e com muito mais realização, porque senão chega lá na frente, alcança, mas é penoso, é ruim, não curtiu o momento, não curtiu o caminho, e aí a hora que chega, é rápido, logo passa, daqui a pouco você vai querer outra coisa. Então não se esquecer de que a realização também está no caminhar. E esse caminhar vem cheio de aprendizados. E um dos aprendizados é controlar a mente, aprender a lidar com ela, não se deixar levar por ela, por programas automáticos que estão gravados aí desde a infância e da adolescência. Não, agora eu sou dona de mim. Eu controlo a minha mente, eu vejo o que vem, eu observo e eu separo o que serve e o que não serve, o que me nutre, o que me leva para frente, o que não serve. E para isso não é reprimir o que você está sentindo e a tua tristeza, não. É olhar para ela, entrar dentro dela, observar o que precisa ser feito. E a partir disso, do que precisa ser feito, diminuir os pensamentos que te impedem de realizar, de fortalecer as habilidades que você precisa para alcançar os seus objetivos. Porque a hora que a gente abre essa caixa, lá dentro tá cheio de crenças negativas, tá cheio de dinâmicas mentais que te impedem de desenvolver habilidades para que você consiga realizar aquilo que você quer. Por isso mesmo que a gente evita olhar para isso, porque a gente sabe que naquela caixinha tem muita coisa. Mas evitar olhar para ela não vai resolver o problema. Só vai causar mais sintoma de ansiedade. Porque você sabe que precisa transformar. Você sabe.
né? Tem gente que não aprendeu a lidar com o dinheiro porque a família não administrava muito bem. E aí, às vezes, eu preciso aprender a lidar com o dinheiro. Isso é um pré-requisito que eu sinto para empreender, para comprar uma casa. E aí, a olhar quais são as crenças que você tem em relação ao dinheiro. Quais as crenças que a sua família te passou em relação ao dinheiro. Então, é realmente escolher, não, eu não quero mais levar esse mecanismo da minha família, que não sabia lidar com o dinheiro, que gastava muito dinheiro e que nunca construiu nada. Não, eu quero construir alguma coisa para minha vida, mas para isso eu vou precisar olhar para esses mecanismos que eu tenho em relação, por exemplo, ao dinheiro. Eu sei lidar com o dinheiro, eu sou gastona, eu sei administrar. Então, às vezes eu reconheço que eu tenho essa dificuldade, tá tudo certo. E aí eu busco recursos para me habilitar naquilo. Só que nesse processo vão vir muitos e muitos pensamentos. Pensamentos que já estão aí programados no piloto automático da tua mente. Que vão tentar te boicotar nesse processo de lidar com o dinheiro. Mas para que você consiga alcançar o teu objetivo, a gente vai precisar trabalhar nessas crenças. E a gente só consegue tudo isso quando a gente olha para os nossos incômodos. Então, gente, é olhar realmente para as nossas angústias, não negligenciar, assim como às vezes, né, os adultos fizeram, olhar realmente para aquilo que a gente precisa e se habilitar, né? Primeiro, se acolher, né, naquilo que a gente pode, no que a gente ainda não pode, e tá tudo bem. E a partir disso, se habilitar. O mundo tá aí, tem tanta oportunidade, tanta coisa pra gente aprender. Então, mulher, eu gostaria de te agradecer por mais um programa juntos. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo. Um grande beijo!